Amém. Bem forte a declaração que fizemos nesse último cântico. Bem relevante para a nossa vida. E a conexão com o tema desta manhã e o convite para que sejamos praticantes da palavra de Deus. E o que é ser um praticante da palavra de Deus? É ser aquele que entende que a Sagrada Escritura, ela é a única regra que nós temos na nossa vida, que ela é suficiente para a nossa vida. Eu lembro que domingo passado eu falei a respeito de temas que, se nós formos pensar em temas assim da vida, qualquer situação da vida que seja, ou até curiosidade da vida, e quando nós voltamos para as Sagradas Escrituras, teremos respostas, teremos questões que a palavra do Senhor responde para nós. E às vezes eu faço algumas perguntas para mim mesmo, falo: Senhor, essa questão está na Sagrada Escritura? E aí começo a procurar, vou lá numa concordância bíblica, vou lá num texto de um escritor e começo a aprofundar naquele assunto. Eu falo: Senhor, olha, realmente, não tem nada nesse mundo em que não tenha resposta nas Sagradas Escrituras. Então, para sermos praticantes da palavra do Senhor, nós temos que ir na palavra do Senhor, não tem jeito. E o nosso tema nesta manhã é muito relevante com o último cântico. Quando eu canto dessa forma, eu estou me referindo a mim, eu quero ser uma carta aberta para o mundo. Me permita fazer uma primeira reflexão para nós aqui, até diante do nosso tema. Se nós realmente somos um praticante da palavra de Deus, nós devemos, por exigência e por obrigação, pela responsabilidade que nós temos diante da nossa postura cristã, ser uma carta assim aberta para o mundo. Minha pergunta é: o que nos falta ainda? Provavelmente nos falta muita coisa ainda. Estamos num constante crescimento diariamente, buscando ser sempre um servo melhor, buscando crescer espiritualmente, confessando os nossos pecados, colocando diante de Deus tudo aquilo que aflige o nosso coração, muitas vezes dos nossos comportamentos. Semana passada, Deus tratou os nossos corações a respeito dos nossos comportamentos humanos e das dádivas divinas que nos acompanham, que o Senhor nos dá todos os dias. Então, para que não mergulharmos realmente em sermos praticantes verdadeiros, como nós cantamos aqui, ser uma carta aberta para o mundo? Olha o quanto nós precisamos ainda mudarmos. Olha o quanto nós ainda precisamos crescermos espiritualmente como servos do Senhor. Porque muitas vezes pensamos que já somos super crente, pensamos que já sabemos de tudo, pensamos que temos todo o domínio teológico e falta muita coisa para nós ainda. Falta humildade, que é sinônimo também de, podemos usar esse termo, da simplicidade, de um coração realmente quebrantado. Quando eu canto esses cânticos, me traz uma reflexão muito grande. E esse último é como se pegasse uma faca e enfiasse no meu coração ali, dizendo: eu sou uma carta aberta para o mundo mesmo? Será que eu sou? E aí, me dá essa conexão com a mensagem de hoje. Para mim ser uma carta aberta para o mundo, eu preciso ser um praticante da palavra de Deus. E nós vamos ver hoje, aqui, Tiago,
nos ajudando em pelo menos 3 exigências que a palavra de Deus nos ajuda. E ele aqui, ao escrever aos seus irmãos aqui, a nós também trazendo no contexto de hoje, nós percebemos o quanto nós precisamos diariamente ser praticantes da palavra de Deus. E no momento aqui, ele vai falar da questão não somente ouvintes. O que adianta, domingo passado nós ouvimos sobre a questão do comportamento humano e da dádiva divina, e não carregarmos isso durante a semana como prática na nossa vida. O que adianta estarmos aqui nesta manhã de domingo friozinho, aquecemos um pouco aí nas palmas, mas de repente não levarmos para a nossa semana essa ideia realmente que o texto vai nos trazer aqui de imperativos e ordens. Faça, faça. Não seja apenas ouvintes, faça. E não trazemos nem tentarmos resgatar durante a semana. Não vamos ser praticantes mesmo da palavra de Deus. Nós vamos estar envolvidos daqui a pouco, quando encerrarmos nosso culto aqui matutino, nós vamos estar envolvidos nas situações do mundo, do nosso dia a dia, de alguns hábitos que nós temos. Provavelmente muitos de nós já programamos algum passeio, alguma coisa para após o culto, ou vamos ficar em casa. Aproveite esses momentos também para trazer à sua memória tudo que foi exposto aqui, tudo que já aconteceu aqui, desde o início do culto, desde a escola bíblica, no qual nós aprendemos também os cânticos. Isso é ser praticante da palavra, não só apenas ouvintes, não só apenas carregarmos a nossa semana como mais uma semana. E talvez alguns de nós ainda vamos reclamar da nossa semana. Vamos levantar amanhã e falar, vamos lá, encarar mais um dia. E muitas vezes com o coração não muito praticante da palavra. Oração, Senhor, obrigado por mais um dia. O Senhor nos sustente a meus irmãos, sustente a todos os irmãos espalhados na face dessa terra, mas nos dê uma semana debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua proteção. Me instrua na sabedoria, na perseverança, na paciência, na fé, na alegria que vem dos céus. É isso que nós precisamos fazer. Esse é o verdadeiro praticante da palavra de Deus. Esse é o que realmente pode cantar esse cântico e dizer, eu quero ser uma carta aberta ao mundo. Como diz algumas frases aí, ainda dá tempo, irmãos. Ainda dá tempo. Para nós olharmos para o nosso coração e olharmos se realmente somos praticantes da palavra de Deus. E aí nessa manhã nós vamos ver aqui pelo menos 3 exigências. Aqui simples, mas que nós não nos atentamos muitas vezes. Eu acredito que no nosso contexto aqui, nós estamos trabalhando aí há praticamente 6 anos já para um alicerce bíblico, para que nós possamos ser conduzidos não pelo que o pastor fala, pelo presbítero fala, ou pelo que um fala para o outro, mas sim pelas Sagradas Escrituras, pela sustentação. Assim como nós ouvimos hoje, muito relevante, praticamente o último capítulo de Romanos, na escola dominical, a qual há recomendações do apóstolo Paulo de pessoas que passaram pela vida dele, em que ele referencia dizendo, olha, esse, e também onde ele aprende a respeito da humildade, ele aprende a respeito também de olhar para o outro com reconhecimento de que Cristo reflete nele. Olha quanta coisa nós temos que aprender para sermos praticantes da palavra. E nós somos praticantes da palavra. É que precisamos mudar algumas coisas no nosso coração. Amém? Vamos orar. Pedir a Deus que nos direcione através do Espírito Santo em cada leitura, em cada momento da exposição. Feche seus olhos.
Senhor, nós agradecemos a Ti, ó Deus, mais uma vez, Senhor, por tudo que já aconteceu nesse lugar, pelos cânticos, Senhor, que tratam os nossos corações também. Somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti, ó Deus, por ter nos conduzido até esse local nesta manhã, para juntos, Senhor, como comunidade, como igreja, louvarmos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome, nos rendemos diante de Ti, Senhor, e também confessarmos, Senhor, os nossos pecados, nossas falhas. O Senhor nos direciona, Deus, através da Tua palavra agora, essa palavra que nós sabemos que é viva e eficaz, que trata os nossos corações, que confronta os nossos corações, que conforta os nossos corações, Senhor, que nos conduz, Senhor, a uma vida reta diante de Ti e diante do mundo. Como nós cantamos hoje, Senhor, que possamos refletir muito nisso, a respeito de sermos carta aberta para o mundo e a respeito de sermos praticantes verdadeiros, Senhor, da Tua palavra. Senhor, trata os nossos corações dessa manhã a respeito dessas exigências, Senhor. Que nós possamos sair daqui, Senhor, de uma maneira reflexiva, Senhor, refletindo, ó Pai, naquilo que Tu tem para falar aos nossos corações nessa manhã através do Teu Espírito Santo. Que Teu Espírito Santo nos dê entendimento, que nos dê, Senhor, sempre sabedoria para lidarmos, Senhor, com tudo que iremos ouvir e aprender nesta manhã. Muito obrigado, Pai. É assim que nós oramos e agradecemos no nome santo e glorioso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia comigo na Epístola de Tiago. Nós vamos dar continuidade aqui. Nós vamos ler hoje do versículo 19 ao 27. E poderíamos dividir esses versículos pelo menos aí em 4 partes do texto. Mas o que eu quero destacar inicialmente, relembrar para os irmãos e para a igreja, que Tiago, em sua epístola aqui, eu quero reforçar isso e deixar também, de repente, uma atividade para você, como eu já falei domingo passado, de resgatar Mateus capítulo 5, a respeito do Sermão do Monte. Tiago, ele repete muito a questão aqui do Sermão do Monte também. Ele harmoniza a questão da carta dele com o Sermão do Monte. Isso é interessante de nós, depois, em casa, fazermos uma comparação e olharmos realmente que Tiago nada mais está fazendo do que repetindo algumas lições muito profundas a respeito do Sermão do Monte. E aqui no texto de hoje, nós vamos ver bem claramente aquela questão um pouco do reflexo do comportamento humano que nós aprendemos domingo passado, harmonizando também com a dádiva divina e agora também com a ação dos ouvintes. Tiago, ao escrever aos seus leitores aqui, ouvintes também, ele vai tratar de questões da vida cotidiana também. Assim como nós hoje em pleno século XXI. Nós temos que tratar situações da nossa vida cotidiana de uma forma bíblica, e não humana, e não religiosa, e não desprendiosa realmente daquilo que nós acreditamos que é do nosso jeito. Não! Nós temos que sempre olhar para as Sagradas Escrituras. E eu gosto muito de usar uma frase. Assim, olha, o que isso vai glorificar a Deus? O que isso vai glorificar a Deus na sua vida? O que essa ação vai glorificar a Deus na vida do outro? Independente se ele é cristão ou não que vive no seu meio. Mas você é um instrumento ali usado por Deus para isso. E você é o agente, na linguagem hoje do mundo secular, você é o agente de mudança para isso. Não podemos cair naquela armadilha de que, não, eu estou no meio que eu não posso. Não, você é o agente de mudança para isso. Você é o instrumento de Deus. Deus te colocou em determinados lugares, ou você está em determinados lugares, para que você reflita sempre a glória dele. Não como religioso, mas sim como servo fiel, autêntico. E aí nós vamos ler os versículos iniciais do capítulo 1, do versículo 19. O texto diz assim, versículo 19: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos,
Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela preserva, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Permita-nos essa frase. Podemos ir embora? Agora já? Tudo isso tem a ver com a gente, conosco, né? Servos do Senhor. Preste atenção. Tiago, no versículo 19, ele vai tratar a respeito de algo que nos aflige até hoje. E já lá atrás, já tratava com os seus ouvintes aqui, os seus leitores, a respeito realmente que todo homem, no contexto lá, no nosso contexto também hoje, ele seja o quê? Pronto, apto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. E aí ele dá uma sequência aqui, dizendo e dando ênfase na questão da ira. E nós já lemos textos, nós sabemos que a palavra de Deus nos promove texto também, que diz: irai-vos e não pecai-vos. Nós vemos em Salmos capítulo 4, depois nós vamos para Efésios, se nós fôssemos fazer um panorama aqui bíblico. Mas o que me chama a atenção aqui, provavelmente dos leitores aqui da época, era a respeito de uma frase que nós não sabemos lidar com ela, ainda hoje. E até essa palavrinha que não sabemos lidar com ela ainda hoje, a qual Tiago apresenta em primeiro momento aqui no versículo 19, é algo que precisamos tratar todos os dias. E aí, a pergunta que a gente faz para o texto é: esses irmãos que estavam ouvindo, sabiam ouvir? Primeiramente, porque a instrução inicial aqui, sabeis estas coisas. E aí ele diz, com todo carinho: meus amados irmãos, olha, todo homem, ele seja pronto, ou ele seja apto, primeiramente para o quê? Para ouvir. E aí provavelmente isso mexe muito com a gente. O quanto esses leitores aqui sabiam ouvir. E por que Tiago estava escrevendo isso a eles? Porque estava em ênfase aquilo que nós não sabemos tratar, e provavelmente os nossos irmãos aqui não sabem tratar, muitas vezes, a nossa ira. Mas a primeira situação aqui é saber ouvir. E olha quanto nós somos deficientes nisso. Nós não sabemos respeitar nem quando o nosso colega, amigo ou irmão em Cristo está falando com a gente. Muitas vezes nós não paramos para ouvir. Nós queremos já atropelar, ou às vezes queremos falar algo também que... Olha a deficiência que nós temos em relação a isso. E para ser um praticante da palavra de Deus, o texto nos ensina que nós precisamos primeiro saber o quê? Ouvir. Ouvir.
Se há indicação da ordem dizendo aqui, ó, todo homem, só faltou dizer assim, primeiramente, seja apto e seja pronto para ouvir. Tardio para falar e tardio para irar-se. Provérbios vai tratar a respeito do iracundo. Do iracundo, ele sempre promove contenda. Sempre. E nós somos tratados como cristãos, pela palavra de Deus, para que nós sejamos sábios nisso. E há uma recomendação dizendo, irai-vos e não pecais. Não peque. Há uma reprovação de que eu não posso irar? Posso. Mas eu tenho que usar com sabedoria. E aí, olha que interessante que Tiago vai orientar aos leitores, aos irmãos aqui. Dizendo, olha, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Como nós estudamos na escola dominical hoje, não adianta você querer lá fazer pelas suas forças, causar contenda, não. A ira do homem jamais vai produzir a justiça de Deus. Jamais. E Tiago está tratando isso aqui. E aí ele dá mais uma ordem, olha, retirem de vocês, despojando-vos de toda o quê? Impureza e acúmulo de maldade. E aí vem algo que nos chama a atenção. Acolhendo o quê? Com mansidão. O quê? A palavra. A palavra. Que ela vai promover o quê? O que ela faz o quê? Ela é o poder de Deus para a salvação, e ele vai referenciar Tiago dizendo, da alma. E aí quando nós olhamos o próprio livro de Romanos, que eu recomendo que você decore esse versículo, se você não decorou ainda. Tem tantos para a gente decorar, mas isso eu também recomendo. Romanos 1,16. O que o apóstolo Paulo diz no Romanos 1,16? Olha, o poder do evangelho, da palavra, é o poder de Deus para o quê? Para a salvação. Isso nós temos que ter em mente, sempre. Para mim, ser praticante da palavra, eu tenho que entender a respeito de tudo que a palavra me dá como presente. É de Deus, é dádiva de Deus para nós. E o segundo momento, a segunda ordem aqui, que Tiago escreve aos seus leitores, ele diz algo que é interessante para nós. Esse verbinho aqui imperativo, né? Tornai-vos. Tornai-vos. O quê? Praticantes da palavra. E não apenas ouvintes. Quantas vezes, eu quero convidar você para pensar comigo, quantas vezes nós não somos apenas ouvintes da palavra? Deus, pela graça e misericórdia dele, está falando conosco, está nos mostrando, nos direcionando caminhos que ele tem nos direcionado e muitas vezes nós não seguimos. Nós nos desviamos dele, nós queremos conduzir da nossa forma e não paramos para ser um verdadeiro praticante. E aí, Tiago vai escrever aqui aos leitores, aos irmãos em Cristo aqui também, dizendo, olha, não se compare, não seja como um homem que olha no espelho, vê a sua aparência natural, e olha que interessante, irmãos, dentro disso, ele diz assim, e aí, olha ali a aparência e depois esquece dela. E aí é interessante que quando você pesquisa profundamente aqui, eu carrego comigo aqui uma palavra que nós temos que mudar também. Pois a si mesmo se contempla. E parece que aqui há algo relacionado com o nosso egocentrismo, com o nosso ego. Por que ele está escrevendo isso aos irmãos? Porque há uma identificação, de certo modo, desse orgulho humano. Olha, seja praticante da palavra, não apenas ouvinte.
Não seja como um homem que olha no espelho lá, contempla a sua condição natural e depois esquece da questão orgulhosa, egocêntrica. E aí, no próximo versículo 24, ele diz assim: olha, mas aquele que considera, ou presta atenção, ou está realmente empenhado em olhar e ver o quanto ele necessita dessa prática, que ele se atente ao quê? Na lei perfeita, na palavra, na lei da liberdade. Tiago não está em nenhum momento proibindo aqui algumas questões que muitas vezes nós carregamos conosco no nosso coração, mas é proibido. Não, nós somos uma igreja reformada, nós cremos também nos dons, nós cremos realmente que Deus fala conosco através da palavra, que Deus fala conosco. Então nós temos essa liberdade, nós temos a liberdade de sair daqui hoje e pregar o Evangelho. Então ele está dizendo aos seus leitores: olha, fique atento, preste atenção na lei perfeita de quem? De Deus. Na lei da liberdade também. Há liberdade para isso. E aí, e nela persevera. Persevere, não sendo ouvinte negligente. Eu volto a citar a questão realmente da negligência. O quanto seus leitores, ou talvez nós aqui no nosso contexto, nós negligenciamos o que ouvimos. Quanto nós negligenciamos. Olha a riqueza do texto, e olha quantas, poderia falar de lições aqui, mas não estou falando de lições, nós vamos falar de pelo menos 3 exigências que o texto nos traz aqui. Mas primeiramente nós estamos expondo versículo a versículo, olhando para eles, para dizer para nós assim: olha, quanto eu preciso realmente crescer na leitura da palavra, no entendimento, na interpretação de algo que está no nosso dia a dia. Basta queremos olhar, enxergarmos aquilo que realmente Deus tem para falar conosco. E ele continua: mas operoso, praticante. Termina aí não. O versículo vai dizer que ao fazer isso, esse homem ou essa mulher, esse jovem, essa criança, será bem o quê? Sucedido naquilo que realizar. Eu tenho plena convicção disso, de quando nós realmente nos empenhamos, nós realmente perseveramos na prática da palavra de Deus no dia a dia, nós realmente seremos sempre bem-sucedidos naquilo que iremos realizar. Seja um trabalho, seja algo que desejamos. No trabalho, quando executamos bem as nossas atividades, para que não seja para a nossa glória, mas seja para a glória de Deus. No nosso lar, quando executamos bem a conduta do nosso lar, tem que ser operoso, praticante, para que sejamos bem-sucedidos. E aí, quando nós olhamos um pouco à frente, Tiago vai tratar de uma questão muito séria também. A questão da religiosidade. Ele vai dizer no versículo 26, se alguém, na minha versão diz, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, vai falar a respeito da conduta, né? Da fala, ele não diz a respeito do que isso. Lá mais à frente nós vamos ver algo bem interessante que vai tratar a respeito daquilo que nós falamos. E o próprio Jesus já tratou isso lá atrás. E nós sabemos isso muito de cor. A nossa boca fala sempre do quê? Do que o nosso coração está cheio. Então, um alerta aqui para nós é, se realmente nós entendemos que ser praticante da palavra de Deus exige de nós uma língua realmente refreada, nós precisamos alimentar o nosso coração diariamente.
da palavra de Deus. Se nós não fizermos isso, provavelmente aqueles sinais do mundo tomarão conta do nosso coração. E a pior coisa, meus irmãos, é um cristão que está sendo direcionado na palavra de Deus. Eu vou usar um termo bem simples aqui, usado de palavrões no meio do seu lar, do que convive no seu trabalho, ou num contexto que isso é uma coisa simples de nós lidarmos. Refrear a língua. E o Tiago está dizendo aqui, ó, se alguém deixando refrear a língua, antes enganando o próprio coração. E é verdade. E ele vai dizer, se você pensa dessa forma, se você faz isso, aquilo que seria a definição de palavra religião, né, o religare, aí, que a gente também já sabe, né? Estou só relembrando algumas coisas que todos nós sabemos. O que é religião? É religar com Deus. Ele vai estar dizendo, olha, se você faz tudo isso, a sua religião é vã. É vã. É como se dissesse assim para nós hoje, no nosso contexto. Eu sou crente. Mas você diz que é crente, mas você não pratica a palavra de Deus. Você diz que é crente, mas você não sabe ouvir. Você só vive iracundo. Né? Você não realmente não entende a respeito de realmente ser um praticante assíduo. Que adianta? É como comparar com o Tiago está dizendo para nós, aqui nos ensinando. É um religioso. Né? Religioso que... é aquela história, né? É melhor não ser nem crente, para que não traga o mau testemunho. E olha quanta coisa nós temos aqui para aprender. E aí ele encerra o versículo 27, dizendo, olha, a religião pura e sem mácula, sem mancha, sem nenhum desvio, para com quem? Não para com Tiago, não para comigo, mas para com o nosso Deus, que o Tiago usa essa expressão. Para com o nosso Deus é esta. Aqui. E o que isso remete a nós? Tiago está escrevendo aqui aos irmãos lá, da diáspora, as 12 tribos. Irmãos que estão aprendendo, que estavam aprendendo, assim como nós estamos aprendendo também. Hoje é um aprendizado da parte de Deus para a nossa vida. Ó, Deus nos instrui dizendo, olha, seja praticando a palavra de Deus, nos mostrando aqui a respeito da prática. Isso não tem sentido. Nós vimos aqui domingo após domingo, quarta-feira, durante o projeto que nós temos aqui também com algumas famílias, e nós temos praticantes. E aí, a respeito da religião, a verdadeira, é o que ele diz aqui, ó, pura e sem mácula, sem mancha, para o nosso Deus é esta: visitar. A minha versão diz visitar. Quem? Os órfãos, as viúvas, que passam por tribulações, dificuldades. E aí volta aquela questão da piedade. O quanto nós somos piedosos, como nós ouvimos hoje o nosso irmão na oração, e relembrando a nós de olhar aqueles que não estão vindo, de olhar aqueles que estão necessitados lá fora. E eu quero usar de uma forma ilustrativa aqui essa questão da religião. O que adianta eu ser um religioso, mas não me importar com os órfãos? É isso que o Tiago está dizendo. Olha, que adianta você ser um praticante, e não ser um praticante se só um ouvinte, não se importar com o próximo, com aqueles que estão no nosso meio, com aqueles que estão no mesmo contexto, mas que estão passando por momentos difíceis. O que adianta? Né? E aí,
há um finalzinho aqui, muito a ver com o que foi cantado. Muito a ver. Assim, essa conexão aqui. Gostei do louvor de hoje, tá? Parabéns, grupo de louvor aí, pela escolha. Isso tem que impactar o nosso coração, a nossa vida. E aí ele diz no final aqui: e às vezes nas suas tribulações, e a si mesmo. E a si mesmo. Guardar-se incontaminado do mundo. Conseguimos fazer isso? Com certeza. A partir do momento que nós podemos ter essa plena convicção que eu devo colocar em prática a palavra de Deus. Seja praticante da palavra de Deus. E aí eu quero destacar rapidamente aqui 3 exigências do texto. A primeira exigência, nós vamos ver aí nos primeiros versículos, está relacionado exatamente com o comportamento nosso, o saber ouvir. E aí, a primeira exigência que ajudará a sermos praticantes da palavra de Deus, desse mundo, ou no nosso contexto, e não apenas ouvinte, é essa: saber ouvir antes de falar e irar-se. É a primeira exigência. Porque quando eu leio a palavra de Deus, eu vou usar de forma ilustrativa agora. A quem eu estou ouvindo? A Deus. Então eu tenho que saber ouvir a Deus. Para isso, eu tenho que ler a palavra de Deus. Não posso, como o texto diz, ser um ouvinte negligente. Não posso. A partir do momento que eu sou um ouvinte negligente, eu deixo de ter essas qualidades que o texto também nos traz. De servo realmente fiel aqui. De servo que é operoso na sua prática. De servo que diante do seu testemunho, diante daquilo que ele prega lá fora, ele será recompensado daquilo que ele realizar. Não tem como. Eu tenho que saber ouvir. E aí vamos trazer para o nosso contexto do dia a dia. Eu tenho que saber ouvir as pessoas. Ser tardio no falar e tardio no irar-se. Essa é a primeira exigência. Segunda exigência, aqui, para nós. É que, diante de tudo isso aqui que nós estamos ouvindo, é que a palavra de Deus, ela vai tornar-me praticante da palavra. Simples assim. E não apenas ouvinte. Se o texto diz para mim aqui, olha, tornai-vos, pois, praticante. Se o texto diz para mim assim, sabeis, pois, essas coisas. Se o texto diz para mim assim, mas aquele que considera ser, aí, atentamente, na lei perfeita, esse será bem-aventurado. Mateus capítulo 5. Se a palavra me torna praticante, eu tenho que ser esse praticante, e não apenas ouvinte. Pense nisso. E terceira e última exigência aqui, está relacionado com aquilo que nós temos que tomar cuidado todos os dias também. Para sermos praticantes da palavra e não apenas ouvinte, é necessário que eu não seja um religioso, e sim um homem ou uma mulher piedosa. Um homem ou mulher que se importa sim com o próximo. Não ser um religioso, e sim piedoso. Não vou dizer compaixão, porque eu tenho dificuldade com isso. Porque eu vejo que, para mim, compaixão só vem de Deus. E a gente tem uma falha muito grande que a gente não tem compaixão, às vezes, por algumas situações. Às vezes o nosso pensamento de situações, ou até com pessoas, nós esquecemos.
Eu vou voltar na escola bíblica dominical. Às vezes queremos combater o mal com o mal, né? E não esquecemos isso. De o mal a gente se combate com o bem. Irmãos, provavelmente alguns de nós já tivemos essa experiência. Talvez até entre nós, entre marido e mulher, entre filhos, de que você está totalmente irado. Aí sua esposa, você está irado, você quer brigar, você quer que ela fale algo ou que ele fale algo para que você ponha mais lenha na fogueira e o negócio descambe. E a pessoa te trata em silêncio. A pessoa está centrada ali na piedade e você irado. Olha só. Quanto nós precisamos estar atentos a isso. E aí, isso nos traz aquele lado assim, o quanto realmente eu sou piedoso, o quanto realmente eu sou amoroso, ou sou apenas um religioso, que sou apenas um ouvinte, não sou praticante da palavra de Deus. Então pense a respeito de tudo que nós estamos ouvindo nesta manhã. Realmente de olhar para essas 3 exigências, para que seja praticante da palavra de Deus. Saber ouvir, antes de falar e irar-se. Tornar-te praticante, não apenas ouvinte da palavra de Deus, é simples, irmãos. E o último, aqui a terceira exigência aqui, é não ser um religioso, e sim piedoso. Talvez poderia ter até uma 4ª exigência aqui, mas nós já cantamos hoje. É ela. Carta aberta para o mundo. Olha quanta instrução Tiago passa aos seus leitores. Olha quanta instrução rica nós temos para o nosso dia hoje, para que nós possamos sair daqui hoje, pensando a respeito disso. Deus exige de nós essas 3 situações. Saiba ouvir. Saiba falar. Saiba irar-se também. Pense. Torne-se a cada dia um praticante da palavra de Deus. E por último, não seja religioso. Seja sim piedoso, servo do Senhor. Amém? Vamos juntos pensar a respeito disso e pensar, somos praticantes mesmo da palavra de Deus? Realmente os nossos comportamentos diários têm refletido para as pessoas que somos praticantes da palavra de Deus? Pense a respeito. E carregue isso durante essa semana no seu coração. Que o Espírito Santo de Deus incomode os nossos corações a cada momento para sermos praticantes da palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, por tudo que ouvimos aqui nesta manhã através da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque sabemos o quanto nós precisamos mudar para crescermos espiritualmente, Senhor. Não sermos insensatos, ó Deus, diante do local que nós estejamos, mas sermos sim, Senhor, pessoas que refletem a Tua glória. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por nos instruir nessas exigências, Senhor, as quais, Senhor, nós devemos olhar, ó Pai, para que possamos trazer para uma vida prática, que não sejamos apenas ouvintes, Senhor. Não sejamos como o exemplo que Tiago nos mostra aqui desse homem natural que olha o espelho e logo depois esquece, mas que sejamos, Senhor, operosos, Senhor, na palavra. Que sejamos, Senhor, praticantes verdadeiros, para que possamos continuar propagando, Senhor, a Tua palavra, o Teu Evangelho, e para que outros, Senhor, possam chegar a Ti através da nossa ministração, através, Senhor, da nossa disposição, porque sabemos que quem convence
O homem do pecado, da justiça e do juízo, Senhor, é o Teu Espírito Santo. Mas nós queremos, Senhor, desejamos ser instrumentos para isso. Muito obrigado, Senhor, por tratar os nossos corações nesta manhã e que possamos, durante a semana, pensar a respeito de tudo que foi falado aqui. Muito obrigado, Pai. É assim que nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.